Mateus 19, versículo 16. Diz assim: Mateus 19, 16. Vamos lá? Diz assim, Mateus 19, 16. Eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Amém? Essa leitura, ela é clara. Fala sobre um jovem que foi procurar Jesus. Ele estava com algumas dúvidas sobre a vida eterna. Ele foi procurar a pessoa certa. Ele fez a pergunta certa, mas ele tomou a atitude errada. Depois que ele ouviu a resposta de Cristo, ele voltou totalmente triste. Cristo disse: Olha, se tu quiser herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E ele disse: Tenho guardado isso desde a minha infância. Desde que eu fui nascido, eu cresci, na nossa expressão clara, num berço evangélico, né? Eu cresci, talvez pareça isso, né? Eu nasci, a gente ouve muito isso, né? Eu nasci no berço evangélico, é o que a gente ouve. Quando eu encontro alguém que fala nasci no berço evangélico, eu falo: Não, você nasceu no hospital. Claramente um jovem como esse. Então, o homem procurou Jesus de acordo com aquilo que ele ensinava. Ele queria fazer alguma coisa. Ele queria ter aquele sentimento de que eu fiz alguma coisa. Ele queria procurar Jesus nos termos de fazer, nos termos da lei. Os fariseus que tinham esse costume, os fariseus pensavam que eles seriam salvos por guardar a lei. Então, ele se achega a Deus, a Jesus, com palavras bonitas. A gente pode ver que não tem nas Escrituras ninguém que se achegou de uma forma tão respeitosa a Cristo como esse jovem. Ele chega, uma pessoa educada, estudada, rica, né? Bom mestre, o que eu farei? Então a gente vê que, mesmo com essa toda boa educação, mesmo com as boas palavras de Cristo, quando ele ouviu o que Cristo teve para dizer para ele se entristeceu, porque não é aquilo que falamos para Jesus que mostra o valor ou a importância que ele tem em nossa vida, mas sim aquilo que nós fazemos para ele. Existem pessoas que são como esse moço rico, né, que fala coisas boas sobre Cristo, não tem nada contra Cristo, mas tem um grande problema em obedecer quem? A palavra de Cristo. A gente vai ver que esse moço tinha as duas coisas mais preciosas da vida, né, na vida comum, que é a juventude e a riqueza, né? Isso são os bens mais cobiçados pelo mundo. Então, esse moço foi a única pessoa que procurou Jesus e voltou triste. Parece que voltou mais triste do que ele estava antes de procurar Jesus. Porque Jesus lhe disse: Olha, vende o que você tem e dá para os pobres e siga-me. Então, esse moço falou assim: Não, mas eu guardo os mandamentos. Jesus não citou todos os mandamentos. Se vocês forem acompanhar o texto, Jesus falou assim, Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele perguntou quais. Jesus falou: não mata, não adultera, não furta, honra seus pais, ama o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, talvez Jesus citou os mandamentos que talvez ele havia transgredido, ou que não tinha costume de praticar. Em nenhuma parte desses mandamentos está relacionada ao Pai de cima. Tudo é com o relacionamento de quem? Dele com o próximo. Não matar, o não roubar, honrar o Pai. Tudo é na parte assim, do seu próximo. Talvez esse moço tenha uma grande dificuldade, por causa da sua riqueza, em se relacionar bem com o seu próximo. Então, se ele já obedecesse esse mandamento, não haveria necessidade de Cristo falar para ele: faz isso. Se Cristo disse que ele tem que guardar os mandamentos, é porque ele não consegue
lidar bem com o seu próximo. Ele falava que guardava os mandamentos, mas não era verdade, porque Jesus falou, vem no que você tem e reparte com os pobres, e a lei fala assim, que a lei se resume em dois mandamentos, amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue partilhar o que você tem com o próximo, é porque você não guarda a lei. É a lei que ordena isso. Então, Jesus não disse que ele não guardava os mandamentos. Jesus falou o quê? Jesus mostrou para ele a dificuldade que ele tinha em repartir a riqueza com os pobres, mostrava que ele não tinha amor pelo seu próximo. Sabe quando o médico olha para você e desconfia alguma coisa e fala assim, não, para ter certeza, vamos fazer o exame. Então, Jesus fez um exame naquele moço. Então, quando Jesus Cristo disse que para ele repartir os bens com os pobres, Jesus mostrou, você não é aquilo que você imagina ser. Você não guarda os mandamentos. Em Marcos 13, 12, 31 fala sobre isso. Porque é muito fácil você falar que você ama o próximo, até aparecer a oportunidade de você demonstrar esse amor. E a forma que ele tem de demonstrar esse amor é repartir o que ele tinha com os pobres. Então, se Jesus falasse assim, você não guarda a lei, talvez aquele moço se sentiria humilhado. Como assim? Não, Jesus mostrou para ele, realmente mostrou. Sabe, irmãos, o que daria a vida eterna naquele jovem não era o vender as riquezas e dar para os pobres, era o quê? O seguir a Jesus. A questão não era sobre guardar a lei, a questão era sobre seguir Jesus Cristo. Vender tudo para os pobres não é suficiente, a menos que ele seguisse quem? Jesus. E não fazia sentido ele seguir Jesus com aquelas riquezas todas que ele tinha, porque eu creio que talvez estragaria algum cenário. Então, eu fico a pensar assim, às vezes, meu Deus, tenta imaginar, Jesus está no meio do deserto a pregar para a multidão, aparece a multidão com fome, Jesus fala assim, vamos orar para multiplicar os pães. Esse jovem aparece e fala assim, não precisa orar não, eu vou comprar pão para todo mundo que está aqui. Tenta imaginar um cenário como esse. Então, haveria necessidade de aqueles que seguem a Jesus se despirem de tudo, para serem confiantes nele em tudo. Tudo que os discípulos tinham era confiança em Cristo, tudo. Então, aquele jovem, ele foi procurar Jesus, não com a intenção de andar com Jesus, mas com a intenção de apenas obter uma solução para suas dúvidas. Porque tem aquela dúvida que o ser humano tem sobre o sentido da vida, sobre a vida eterna. Ele não queria nenhuma espécie de compromisso com Jesus. Sabe, existem pessoas que são assim na igreja, no mundo, procuram Jesus para talvez resolver um problema que eles têm, dar a solução de algo, quando aquilo está solucionado, segue a sua vida. Só que Jesus falou assim, olha, a solução do teu problema não está numa resposta não, está em caminhar comigo. Você precisa caminhar comigo. O problema não estava na riqueza daquele jovem. Não, o problema estava no coração dele, que amava mais as riquezas do que a Cristo. O problema estava aqui no coração. Ele não possuía apenas riqueza, as riquezas possuíam, governavam todos os seus desejos, suas vontades. É possível ter dinheiro no bolso e ter Jesus no coração. Isso é possível. O pecado é quando a gente inverte isso, coloca Jesus aonde? No bolso, e coloca o dinheiro aonde? No coração. O problema desse jovem estava justamente aí. O Jesus que podia estar no coração dele estava apenas no bolso. Na resposta, ele não queria literalmente nenhum compromisso com Jesus. O apóstolo Paulo fala que o amor às riquezas é a raiz de todo o mal. O ter riquezas, ter dinheiro, isso não é mal. O mal é quando você ama essas coisas, com o amor que você só deve depositar em quem? Em Cristo Jesus. Existem pessoas que, olha, vocês vão concordar com isso, que não têm dinheiro, mas amam o dinheiro. São capazes de fazer tudo por dinheiro. Existem aqueles que têm muito e não têm muito amor. Você vê que às vezes a pessoa não tem muito dinheiro, mas às vezes faz negócios ilícitos, às vezes trabalha de uma forma totalmente exagerada, não é às vezes por causa da necessidade, às vezes é porque tem aquele amor, sabe aquela pessoa que talvez tem 3 trabalhos, a pessoa trabalha em funcionário público, mas trabalha numa empresa que ganha mais de 3, 4, e você começa a olhar, às vezes a pessoa não tem, tipo, dois filhos ou 3, às vezes é só solteiro, né? Você começa a ver que a pessoa emprega um esforço nisso tudo, que talvez não empregue em quem? Em Cristo. Aí está o pecado. Tudo na nossa vida que a gente deposita mais força, mais amor, mais paixão do que a Cristo, é pecado. Porque a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus com quem? Vamos lá. Com todo o nosso entendimento, com
As drogas aí tem outro nome. Nessa porta, tudo é embelezado, não tem nada de ruim. Você cega o seu coração e vai continuar seguindo. Quando acordar, você já está sendo queimado. Irmãos, o caminho para o céu, às vezes parece um inferno mesmo. Por causa da dificuldade que você encontra quando trilha esse caminho. Os parentes se levantam contra você, os amigos se levantam contra você, você terá que abrir mão de muita coisa que você considerava por amor a Cristo. Então, a gente vai ver que nessa porta estreita, nessa porta larga, tudo tem um nome bonito. Até a ganância das pessoas chamada do quê? De ambição. Meu combustível que me promove para fazer as coisas. Algumas pessoas, a gente deve estar consciente disso, algumas pessoas, até as mais queridas, que passam alguns momentos conosco aqui nessa terra, não passarão a eternidade com Cristo no céu. A gente vai ver que esse moço aqui ouviu a palavra de Cristo, procurou a Cristo, ouviu a palavra de Cristo, ouviu a Cristo, mas não tomou nenhuma atitude. Na verdade, ele tomou uma atitude errada. Jesus, ele disse, olha, se você quiser a vida eterna, você deve caminhar comigo. Esse é o segredo da vida cristã. Esse é o maior desafio da vida cristã. Está disposto a abrir mão de muita coisa para caminhar com Cristo. Então, se vocês forem ver em Lucas, no capítulo 9, no versículo 59, a Bíblia fala sobre um outro jovem, sobre um outro homem, que também foi procurar Jesus. E Jesus falou assim, olha, Lucas 9, 59 fala assim, segue-me. Jesus falou para aquele moço, segue-me. Ao que ele respondeu, permita-me primeiro sepultar meu pai. Jesus olhou para o moço e falou, segue-me se você quiser ser meu discípulo. Ele falou assim, tudo bem, mestre, eu vou te seguir, mas me deixa primeiro sepultar meu pai. O que esse moço queria fazer? Ele queria negociar com Jesus. Ele quer negociar o chamado na vida dele. Quando a Bíblia fala sepultar o meu pai, não é que o pai dele morreu, ele está esperando para ir sepultar, não está falando assim, deixa primeiro o meu pai morrer. Quando o meu pai morrer, eu vou te seguir, Jesus. Deixa eu cuidar do meu pai. Talvez ele está velhinho, talvez está com alguma dificuldade. Deixa eu sepultar o meu pai. Ou, fala assim, ele acabou de morrer, deixa eu primeiro tirar a tristeza de luto no meu coração. Mas Jesus falou assim, não, filho, você não entendeu. Os mortos, deixam sepultar os mortos. Você deve me seguir. Você precisa me seguir agora. Eu não vou esperar os seus pais morrerem. Eu não vou esperar acontecer isso. Você precisa me seguir, porque obediência adiada equivale a desobediência também. Aquele que adia a obediência, que sabe que deve obedecer hoje para amanhã, ele peca contra Deus. A gente vai ver que quando Deus chama um homem, Deus chama com uma certa urgência, com pressa. Vocês viram o que aconteceu com Zaqueu? Em Lucas 19, no verso 8, diz assim, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, eu restituo 4 vezes mais. A Bíblia fala que quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, Zaqueu desceu depressa, ele teve pressa. E de forma automática, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, sem Jesus falar para Zaqueu, Zaqueu falou assim, mestre, hoje mesmo, hoje, não depois, hoje, eu vou devolver tudo que tenho defraudado. E pegar na minha riqueza e dar 4 vezes mais a quem eu enganei. Essa é a diferença de alguém que quer seguir Jesus na prática e alguém que só quer seguir Jesus na teoria. Quantas pessoas seguem Jesus na teoria só tem boca? Ah, não, Jesus entrou na minha vida, ei, Jesus é aquilo, é aquilo. Mas na hora do vamos ver, de seguir a Jesus, não fazem nada. Você vê as pessoas falar, Deus para mim é tudo. Eu sem Deus conhece a minha fé. Deus é aquilo para mim, Mas na prática não fazem nada. São pessoas que estão a se enganar como esse jovem rico. Você não pode dizer que Jesus é tudo para você se você não tiver disposto a abandonar tudo que o desagrada para segui-lo. Isso é que mostra quem realmente Jesus Cristo é e qual valor ele tem na nossa vida. As riquezas na Bíblia, o dinheiro, é a única coisa que é comparada com Deus. Não tem outra coisa, não tem sexo, não tem bebida, não tem nada. É o dinheiro sempre, porque é sempre aí que o coração do ser humano está inclinado com mais facilidade. É sempre aí. Diferente desse jovem rico, que Jesus precisou ali falar, vende e me segue. E Jesus não precisou falar nada para Zaqueu. De forma voluntária, fez isso. Então, se vocês puderem me acompanhar,
em Mateus 19, não fechem esse texto aí, me acompanhem, por favor, em Mateus 19. Vai ser bom a gente ler sobre esse texto, sobre a fala de Pedro. E Pedro, Mateus 19, 27, diz assim: Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e quê? E te seguimos. Olha, irmãos, eles disseram: nós deixamos tudo. Tudo. Um homem que não deixou tudo e começou a tudo que o desagrada, tudo que é perversidade, para seguir Jesus, ainda que esteja na igreja, não está a caminhar com Cristo. Não começou a sua caminhada. Não eu estar aqui, não eu estar com Jesus, falando com Jesus que deu a vida eterna para aquele jovem, mas eu caminhar com ele. A pessoa que não tem coragem de falar assim: eu deixei tudo e segui Jesus, ainda não começou a sua caminhada cristã. Não importa o quanto sabe sobre Jesus, mas não começou. Não era muito o que Pedro tinha e os apóstolos, não era muito, mas era tudo que ele tinha. Mas eles falaram: nós deixamos tudo. Hoje, você pode ser sincero com você e falar assim: eu deixei tudo que desagrada a Cristo e comecei a segui-lo. Deixei literalmente tudo. Os meus pecados secretos que ninguém vê, o meu orgulho, as coisas ocultas. Você deixou essas coisas? Isso é que mostra se realmente você está seguindo a Jesus Cristo ou não. E Pedro mesmo naquelas falhas dele falou: nós deixamos tudo. Irmãos, Jesus ele sempre falou sobre a questão de a gente abrir mão de um monte de coisas por amor a Ele. Na vida cristã, no cristianismo, eu estou observando todas as crianças que estão a conversar. Estou observando vocês a conversar, tá bom, irmãos? Estou observando vocês. Então, em Lucas, no capítulo número 14, 33, Jesus vai falar assim: assim qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser quê? Meu discípulo. Jesus nunca pede pouco do ser humano. Ele pede tudo. Ele quer tudo. Ou nada. Ou você é totalmente dele, ou você não é. Ou tudo que é teu pertence a ele, ou nada pertence. Eu quero que vocês, nós, no lado de fora, vendo essa história aqui, a gente tem coisas que a gente precisa observar. A primeira coisa é que aquele jovem era rico. E seguir a Jesus implicaria deixar toda a sua riqueza, todo o seu estilo de vida. Ele teria que se unir com pessoas que não tinham nenhum prestígio na sociedade como ele tinha. Andar com pescadores, pessoas não estudadas. Ele era rico. Então, abrir mão das suas riquezas, ele perderia primeiro a honra da sociedade, perderia a honra na sua família. Os amigos podiam falar: você é um tapado, como é que você vai deixar tudo para seguir esse carpinteiro? Mas uma coisa também que chama atenção nisso tudo é que aquele jovem, assim como nós, tinha sonhos, tinha projetos. Todo mundo aqui tem um sonho, todo mundo aqui arquitetou algo para o seu futuro. Mas o encontro com Jesus, apenas alguns minutos com Jesus, foi suficiente para ele perceber que Jesus mandou ele destruir tudo aquilo que ele planejou para o futuro dele, tudo. Talvez ele disse: eu vou procurar Cristo, ele vai me dar uma orientação que vai me alegrar, mas a orientação de Cristo lhe deixou muito mais triste do que ele estava. Falou: você vai destruir tudo. Seguir a Cristo implica isso. Está disposto a abrir mão de muita coisa que você planejou para o teu futuro, para caminhar com Ele. Jesus vai pedir para você fazer coisas que você não tem nenhum prazer de fazer. E aí será provada se você tem vivido para fazer a vontade de Deus ou a sua. Então, eu fico pensando que aquele jovem passou toda a vida dele, talvez, olhando para a sua riqueza, planejando alguma coisa para o futuro. E aparece Jesus como alguém que destrói sonhos. Mas Jesus, ele não queria, não estava a destruir o sonho daquele jovem. Jesus queria fazer aquele jovem viver uma vida melhor do que ele tinha, uma vida de paz, de alegria, uma vida com ele. Então, é como se Jesus falasse: me segue. Você não precisa matar ninguém para ir para o inferno. Você não precisa tirar a vida de nenhum ser humano. Você só precisa fazer o que esse jovem fez. Seguir o teu próprio sonho, seguir o teu próprio coração e dar as costas para Jesus Cristo. O inferno, ninguém conhece um mapa para aquele lugar tão bem como o nosso coração.
às vezes, aquilo que nos leva para o abismo, para o precipício, são nossos próprios projetos que nós criamos. Os nossos projetos, sem Deus, nos levam para o abismo sempre. Pensa em imaginar alguma coisa que você não inclui Deus, você vai ver algo que vai te levar para o precipício. Era assim que aquele jovem estava. Então, nós olhando para esse jovem, né, para essa ordem de Cristo, vamos ver que Cristo não lhe pede para se afastar de algo que talvez é pecaminoso aos nossos olhos. Cristo lhe pede para ele deixar uma coisa, a riqueza que nós hoje chamaríamos como a bênção. Jesus deixa. Isso que Jesus falou, deixa tudo e me segue, eu serei a sua riqueza. O grande desafio da vida cristã é esse, é continuar seguindo a Cristo, mesmo quando aquela direção, mesmo quando aquilo que Cristo fala para nós fazer, vai contra muita coisa que a gente planejou para o nosso futuro. Esse é o desafio da vida cristã. É você estar disposto a abrir mão de muita coisa por amor a Jesus Cristo. Olha, Cristo não disse para ele vender tudo, para ele deixar sem nada. Não, Cristo disse que ele teria quê? Um tesouro melhor no céu. Foi o que Jesus Cristo disse para ele. Ele saiu triste. Olha, nós, para ser sincero com vocês, irmãos, nós não sabemos claramente qual foi a decisão daquele jovem. O que ele fez. Mas a Bíblia fala que ele saiu triste. E se você sair triste, depois desse episódio, nunca mais se ouviu falar nada sobre Jesus. Absolutamente nada. Jesus exigiu daquele jovem tudo o que ele exige de nós hoje. O quê? Tudo. 100%. Ele exige tudo de você. Jesus não morreu na cruz por nós de forma parcial. Ele morreu por completo. A menos que a gente se entregue para ele de completo, ele não vai aceitar nada. Absolutamente nada. Eu quero convidar você nessa noite a fazer... Irmão, por favor. Eu quero convidar você a pensar sobre algo. Esse jovem, ele estava bem próximo da luz. Bem próximo de Jesus. Ele estava diante da luz. Mas ele voltou a viver na escuridão. Ele estava diante daquilo que ele procurava. Ele estava diante do caminho. Ele queria a eternidade. E Jesus fala, eu sou o caminho. Mas ele diante do caminho e voltou. Ele só precisava seguir a Jesus. Ele tinha tudo. Ele tinha a resposta que procurava. Mas ele preferiu voltar. Bem distante da água da vida. Mas preferiu voltar e morrer sedento. Nós temos pessoas assim na igreja. Que estão na igreja, bem próximo, ouvindo sobre Jesus, mas nunca o seguiram verdadeiramente. Que ouvem sobre a luz, mas estão sempre em escuridão. Ele deu o primeiro passo, que é procurar Jesus. Coisa que muitos não fizeram. Mas a atitude dele foi como os demais que não conheciam a lei. Eu fico imaginando, no dia do juízo final, aquele jovem se encontrando com Jesus pela segunda vez. Haverá um dia que aquele jovem vai se encontrar com Jesus. E ele vai estar com as mãos vazias, porque a riqueza que ele tanto guardava, ele perdeu. E Jesus olhará para aquele jovem e dirá, eu falei. De qualquer jeito, aquele jovem perdeu as riquezas dele. De qualquer jeito, ele não apenas perdeu as riquezas dele, mas perdeu o privilégio de andar com Jesus. Não existe algo maior do que isso. Eu imagino Jesus olhar para aquele jovem e dizer o seguinte, olha, assim como você me negou diante dos homens, eu te nego diante do meu Pai. Como está em Mateus 10:33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Negar a Jesus é você ouvir coisas sobre Jesus e fazer de conta que você não ouviu nada sobre Ele. É você ouvir sobre Cristo no domingo e viver a sua semana toda como se você nunca ouviu falar dele no domingo. Aquele jovem fez exatamente isso. Ouviu sobre Jesus e voltou na sua vida mundana como se não tivesse ouvido nada. Isso que Mateus 7 diz. E Mateus 7:23 diz assim, naquele dia Jesus lhes dirá claramente, eu nunca vos conheci. Imagina Jesus se encontrar com aquele jovem, Jesus fala assim, eu nunca conheci você.
Mas aquele jovem vai tentar argumentar, mas eu falei com o Senhor, mas eu não te conheço. Aparta-se de mim. Você que praticou iniquidade, Mateus 7:23. Olha, irmãos, todos nós vamos se encontrar com Jesus pela primeira vez. Mas o caso desse jovem vai ser um caso especial. Ele vai se encontrar com Jesus pela segunda vez. Você deve estar consciente com o estilo de vida que você tem levado. Jesus cobra de você tudo. Absolutamente tudo. E você deve estar claro de algo. Você não vai deixar nada quando você morrer. Nada. Os teus parentes não vão te ajudar em nada para se encontrar com Jesus. No dia do juízo final, você vai esquecer que você tem filho, que você tem filha, que você tem esposa. Será você e Cristo. Você não vai morrer com ninguém. A morte é individual. Jesus não falou assim, olha, me segue e traz os seus amigos. Não, me segue você, porque eu falei com você. Olha, irmãos, fico pensando, aquele jovem a trocar a maior riqueza que existe com dinheiro. E Jesus não disse para ele vender as riquezas e partilhar com os discípulos. Mas reparte com os pobres. Jesus está mostrando que os discípulos viviam para uma riqueza maior do que o dinheiro. Jesus vai falar, reparte com os pobres. É como se falar assim, os pobres que precisam disso. Você vai encontrar algo maior caminhando comigo. Você vai encontrar vida eterna. Algo que o dinheiro que você tem não pode comprar. É isso que Jesus está a falar para aquele jovem. Mas aquele jovem tinha muito amor pelo mundo. E pouco por Jesus Cristo. Entre Cristo e a riqueza, aquele jovem preferiu seguir as riquezas dele. Aquilo que era o Deus dele na vida, na verdade. Porque o apóstolo João, ele deixa bem... Essa é uma das passagens mais poderosas das Escrituras. 1 João 2,15, ele fala assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Olha como isso é poderoso. A riqueza daquele jovem não permaneceram para sempre. E talvez guardou tanto e quando morreu, os outros é que se beneficiaram daquela riqueza. Você não vai levar nada no túmulo. A única coisa que vai importar quando você morrer vai ser o jeito em que você viveu. E se você viveu totalmente para Jesus Cristo. Irmãos, muitos jovens hoje são como esse jovem aqui, que tem desejo até de seguir a Jesus, mas são fascinados com as riquezas desse mundo, com os sonhos, com os projetos. E quando se deparam com Jesus e ouvem que terão que abandonar algumas coisas erradas que eles planejaram para o seu futuro, eles preferem abandonar Jesus do que abandonar os seus sonhos, os seus projetos e as coisas que eles têm como Deus em sua vida. Não é que faltava desejo de seguir Jesus naquele jovem. Não é que faltava... Porque ele procurou Jesus. Só que o amor que ele tinha pela sua riqueza era maior do que o amor que ele tinha por Jesus Cristo. Os não convertidos, eles são estranhos. As pessoas não cristãs são estranhas porque elas... fazem de tudo para não perder os bens, as riquezas, mas não fazem absolutamente nada para não se perderem. Eles ficam tristes quando perdem dinheiro, quando perdem projetos, sei lá, qualquer coisa, mas não lamentam porque, por causa da perdição das suas próprias almas. Aquele jovem preferiu perder a eternidade do que as riquezas que ele tinha. Isso acontece muito na nossa vida diária. Às vezes a gente tem a oportunidade de honrar a Cristo, mas a gente, por causa do medo de perder alguma coisa, sei lá, dos amigos, no trabalho, a gente prefere aceitar uma gota de prazer que o mundo oferece do que se manter fiel para receber o oceano de alegria que Cristo promete para nós. Na tentativa que aquele jovem tem de não perder o seu dinheiro, ele se perdeu. Irmãos, quando a gente fala sobre riqueza, não é apenas dinheiro. Riqueza é tudo aquilo na sua vida que tem mais valor do que Jesus. Isso é a sua riqueza. Riqueza é tudo aquilo na sua vida que compete com o seu amor com Jesus.
Isso é que Cristo quer que você abra mão por amor a Ele. Ou não coloque em primeiro lugar na sua vida. Irmãos, uma coisa que chama atenção aqui é que aqueles jovens, quando chegam para Jesus, ele se gaba. Ele fala assim, eu tenho guardado toda a lei. Ele conhecia a lei. Ele não era um ignorante, não. Ele era assim, se fosse nos termos de hoje, ele era um religioso, como nós somos, religiosos. Mas se, vamos supor, antes de eu entrar nesse ponto, né? Se o que esse jovem disse for verdade, que ele guarda toda a lei, então a gente está diante de quem? Dos dois homens mais justos de toda a história. Porque só Jesus consegue guardar a lei, guardou toda a lei. Se aparecer um que também consegue guardar toda a lei, então eu concluo que foi o encontro de quem? Do cordeiro sem mancha e de quem? E do cordeiro que tem uma mancha, porque se ele faltava uma coisa, né? É justamente isso. É um encontro de toda a história. Dos dois homens mais justos que nós tivemos aqui. Então foi um diálogo tremendo. Então Jesus, com a história desse jovem, ele nos mostra que existem pessoas que têm conhecimento sobre a lei, mas que ainda assim estão perdidos. Que o conhecimento que não leva você a seguir Jesus não serve para nada, absolutamente nada. Esse jovem é a prova de que é possível você ter um conhecimento profundo sobre a lei de Deus e ainda assim estar perdido. É possível você estar cheio de conhecimento e estar cheio de amor pelo mundo ainda, como esse jovem teve. Porque quando ele disse que conhecia a lei, ele estava falando assim, porque ele conhecia. O que faltou naquele jovem não é a falta de conhecimento da palavra de Deus, é a falta de amor por Ele. Isso faz toda a diferença. Existem pessoas que conhecem pouco, mas amam muito a Deus. Existem pessoas que amam, que conhecem muito, mas não têm nenhum pingo de prazer de seguir a Jesus Cristo. Então, ele achava que seria salvo por causa da quantidade de conhecimento que ele tinha. Aquele jovem e as pessoas que não conheciam a lei, não tem absolutamente nenhuma diferença. A única diferença é que um é um condenado cheio de conhecimento e o outro é um condenado que não tem nenhum conhecimento. Essa é a diferença de muitos que estão na igreja também. A diferença de alguns que estão na igreja e algumas pessoas que estão no mundo é que os que estão na igreja às vezes vêm no domingo, aprendem algumas coisas, mas durante a semana vivem igualzinho a eles. É o estilo de vida, é o caminhar com Cristo que faz toda a diferença. Não é o quanto eu sei, é o quanto eu faço com aquilo que eu sei, não é o quanto eu ouço, é aquilo que eu faço. Aquele jovem que ouviu. Ele não ouviu a pregação do apóstolo Paulo, Pedro, não, ele ouviu Jesus, mostrando que aqueles que estão com o coração endurecido, ainda que ouvissem a palavra do próprio Jesus, não o seguiriam. Por causa da dureza de coração. No quesito ao conhecimento, ele era superior a algumas pessoas, mas no procedimento era a mesma coisa. Então, a gente vai ver algo que saber coisas sobre Cristo não é suficiente. Ter desejo de procurar Cristo não é suficiente. Ouvir só coisas sobre Cristo não é suficiente. Vemos que esse jovem fez tudo isso. Tem muitos que ouvem coisas sobre Jesus, que no último dia ouvirão do próprio Jesus: eu não vos conheço, aparta-se de mim. Você não obedeceu o que eu disse para você. Imagina que Jesus vai falar: eu não conheço você, porque você ouviu a minha palavra e veio como se eu não existisse. No dia do juízo final, isso vai acontecer. Esse conhecimento que nós temos sobre Deus vai ser usado contra nós, se não colocamos em prática. Isso nos torna mais culpados, porque a Bíblia fala assim: aqueles a quem muito é dado, muito será quê? Cobrado. Por isso que Jesus cobrou muito daquele moço, porque ele não era um pecador como os ignorantes que não sabiam nada. Ele sabia. E quanto mais você sabe, mais Deus cobra de você. Mais culpado você se torna, porque mais amor você deve ter, porque você recebeu mais graça da parte de Deus. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Cada pregação que a gente ouve, ela nos torna mais próximos do céu ou do inferno, mas nunca neutro. Isso que eu falo para vocês. Toda pregação que a gente ouve,
ela não amolece ou faz o quê? Ou endurece o nosso coração. Aconteceu com esse jovem aqui. Talvez ele tinha muitos planos bolados na cabeça dele quando encontrasse Jesus. Mas quando encontrou Jesus, Jesus lhe disse, olha, abre mão disso. Porque às vezes aquilo que mais a gente ama vai ser aquilo que Jesus vai nos pedir para abrir mão. Porque às vezes aquilo está a ocupar o lugar dele. Aonde? No nosso coração. Muitos vão no inferno mesmo querendo ir para o céu. No inferno tem muitos que queriam ir para o céu. Porque tinham desejo de ir para o céu, mas caminhavam em direção do inferno. Porque nunca quiseram fazer o quê? Caminhar com Jesus. Caminhe com Jesus, nem que você seja o único da sua família, o único dos seus amigos, o único do seu bairro. A caminhada com Cristo faz toda a diferença. Nós fomos chamados para caminhar com Jesus. Jesus colocou o conhecimento dele à prova. As circunstâncias colocam o nosso conhecimento à prova. Não é se encher a cabeça de informação, não. É quando as circunstâncias aparecem, quando aparece uma oportunidade de um trabalho, você precisa mentir. É quando aparece uma proposta errada. É quando aparece isso aqui, que o teu conhecimento é provado. É aí que você prova se realmente você quer seguir Jesus ou não. Porque é fácil seguir Jesus quando não aparece nenhuma tentação ou nenhuma aprovação. É fácil. Seguir Jesus nos lábios é a coisa mais linda e mais simples que existe. Mas na vida prática é um negócio que eu vou falar para vocês. É difícil. Eu não vou mentir para você e falar, não, é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo seguiria. Mas é difícil, mas vale a pena. A caminhada da terra prometida, do Egito até a terra prometida foi uma caminhada difícil, mas valeu a pena. E Deus não vai encurtar essa caminhada para nós. Deus quer que a gente passe por aquilo que os nossos irmãos passaram. Ele vai caminhar conosco. Jesus não falou para aquele jovem caminhar sozinho. Caminhe comigo. Você vai encontrar dificuldade, mas vai estar comigo. Isso aqui faz a diferença. Jesus nunca nos manda fazer algo que Ele próprio não fará conosco. E tudo que Jesus nos manda fazer é porque Ele mesmo fez. Ele abriu mão do céu, abriu mão da eternidade. Ele se despojou de toda a sua riqueza no céu. E aparece um jovem que tem alguma riqueza, não posso abrir mão. Não tem lógica. Se ele soubesse o que Jesus fez, o quanto Jesus abriu mão para caminhar conosco na terra, não se compara nem um pouco com aquilo que ele pede para você abrir mão. É nada aquilo que você tem. Você nunca vai dar algo para Cristo mais do que Ele tem dado para você. Nunca, absolutamente nunca. Então, nós estamos colocados à prova. Sabemos que alguém sabe a verdade, não é por conta das coisas que a pessoa enche a cabeça aqui, é pelo estilo de vida. Sabe, você às vezes conhece aquelas pessoas que falam assim, eu não vou na igreja não, porque eu já conheço. Tenta evangelizar, a pessoa fala assim, eu já conheço, mas a pessoa tem um estilo de vida promíscuo. Eu quero que vocês gravem isso. Se você vive numa prática perversa, numa prática pecaminosa, e você não abandonou até hoje, você não conhece a verdade. Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você. E se você não abandonou o pecado, você tem informações sobre a verdade, mas não a conhece. A verdade liberta o ser humano. A pessoa fala, por que eu oro, mas eu não mudo? Não, a palavra de Deus não falhou. Não perdeu o poder, o problema não está na verdade, o problema está em você, sempre. A verdade liberta o ser humano de tudo, da ganância. É o que esse jovem tinha, amor próprio, excessivo. A verdade liberta o ser humano de tudo, sabe? Será que existe uma coisa melhor e maior do que caminhar com Jesus? A gente fica admirado que quando o homem foi para a lua, a gente vê que Deus desceu do céu, os pés de Deus pisaram na terra. Jesus está convidando aquele homem, ande comigo, anda com Deus. Ele fala, anda comigo. Então, quero que vocês pensem algo. Quando Jesus falou para o jovem guardar a lei, Jesus não está ensinando para aquele jovem que a salvação é pelas obras da lei. Jesus, ele está falando assim para o jovem, olha, eu vou mostrar para você que é impossível ser salvo pela observância da lei. Jesus está falando, é impossível ser salvo pela observância da lei. É como se Jesus falasse assim para aquele jovem, se você já guarda tudo, por que você me procura?
É para mostrar que a própria lei não dá segurança no ser humano para a salvação, porque se a lei salvasse o ser humano, aquele jovem não procuraria Jesus, porque ele mesmo falou, eu guardo toda a lei. O pecado daquele jovem não estava naquilo que ele fazia, mas naquilo que ele não fez. Ele falou, largue tudo e me segue. Aquele jovem queria méritos, e Jesus não dá méritos a ninguém. O único mérito na salvação é dele. É como se Jesus olhasse para o jovem e falasse assim, eu vou salvar você. Você não precisa apenas de mérito, você precisa de um Salvador. E para um Salvador você precisa caminhar com ele. Eu vou mostrar para você o modo em que eu salvarei você. Isso seria possível no futuro, na cruz. Aquele jovem tinha que ver Jesus na cruz morrendo para entender como é que o ser humano consegue a salvação, pela graça. Isso era possível por meio do quê? De um companheirismo, de uma caminhada com Jesus. Eu vou perguntar algo para você, meu querido irmão. Você tem caminhado com Jesus no seu dia a dia? Você age no seu trabalho, no seu bairro, na sua família, como alguém que caminha literalmente com Jesus, como um cidadão do céu aqui na terra? Isso faz toda a diferença. Então, aquele jovem, ele tinha uma confiança excessiva nos seus méritos. E tudo que Cristo queria é que ele deixasse de confiar nos seus méritos para confiar nele. Siga-me e confie em mim. É tudo que Jesus falou. A Bíblia fala que Provérbios 3:5 diz que o que confia no seu próprio coração, na sua própria opinião, formada já, é insensato. Quantas pessoas procuram Jesus já com opinião formada, igual esse jovem? Ele não procura nada, ele quer falar o que devo fazer. Você deve procurar Jesus como um mendigo procura alguém para lhe dar o pão, com as mãos abertas, sem questionar nada, para receber tudo. Algumas pessoas não são edificadas, porque talvez venham das suas casas com uma opinião formada já sobre Jesus. E quando Jesus Cristo fala, eles estão com a mente bloqueada, porque já têm opinião formada. Irmãos, a gente tem que procurar Jesus assim. Uma pessoa que não está disposta a abrir mão de tudo que lhes agrada a Jesus para caminhar com Ele, mostra que não quer a vida eterna. Mostra que literalmente não quer a vida eterna. A verdade é que nós não podemos ganhar a vida eterna se não abrirmos mãos da vida mundana que essa terra nos oferece. É impossível se assegurar a cruz de Cristo e as coisas que o mundo oferece ao mesmo tempo. Nesse mundo só existem dois tipos de homens. Aqueles que estão a caminhar com Cristo e aqueles que estão a caminhar em direção do inferno. Não existe outro tipo de homem, só existem esses dois. Só isso. Ninguém é neutro, ninguém. Então, e Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 16, 25, fala assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá-a, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Nós ganharemos o céu pela graça quando perdemos o prazer por essa vida, que não vale quase nada. A nossa vida é breve, irmãos. Por uma simples gripe, você pode morrer ainda essa semana. Um vento, você vai pegar ônibus, vai pegar o metrô, ninguém sabe se você vai chegar em casa. Então é hoje que você deve tomar essa decisão, que você vai abandonar tudo que o desagrada para o seguir, ou então faça como esse jovem fez, dê as costas para Jesus e siga a sua vida. Pelo menos esse jovem fez isso. Esse jovem não é como muita gente que tenta seguir os dois caminhos. Quantas pessoas são assim, que querem seguir os dois caminhos, que são algo na igreja, que não são em casa, que não são no trabalho. Só existem dois homens, o caminho em direção do céu e a direção do abismo. Mas existem alguns que querem caminhar nas duas direções. Não sei como pensam que vão conseguir. Se já é difícil caminhar na direção de um, imagina na direção de dois. Por isso que a vida se torna mais difícil para essas pessoas. Nesse chamado aqui, a gente aprende algo, que Jesus não faz acepção de pessoas. Seja rico ou pobre, Ele chama todos para o seguir. Jesus a ninguém rejeita, a menos aqueles que se rejeitam a si próprio, aqueles que o negam. Ele chama todos. Nós vimos que quem negou foi esse jovem rico, não quis caminhar com Jesus. Olha, irmãos, Jesus não chamou apenas aquele jovem para a salvação, mas para caminhar com Ele. Aqui Ele chama para estar com Ele no céu, Ele também chama para caminhar com Ele aqui, na terra. É caminhar, a caminhada diária, no seu dia a dia, você com Ele. Você fazendo o que Ele ordena, você conversando com Ele. Irmãos, eu vou terminar dizendo algo para vocês.
Quando Jesus chama uma pessoa, para aquela pessoa seguir, fazer as coisas que ele ordena para fazer, é porque Jesus vai estar do lado daquela pessoa. É porque Jesus vai caminhar com aquela pessoa, vai falar assim, eu vou estar aí com você. Você não vai estar sozinho. A Bíblia fala que quando Abraão deixou a sua parentela, ele começou a andar com Deus. Ele se tornou parente e amigo de Deus. Abraão deixou seus amigos, mas nunca ficou sem amizade, porque a Bíblia fala que ele era amigo de Deus. E Deus lhe tornou mais próspero do que ele era antes, porque ele obedeceu a voz de Deus, o chamado de Deus. Abraão não teve tempo para pensar. A Bíblia fala que ele chegou, Deus falou, sai da sua parentela, ele saiu. Esse jovem foi a mesma coisa. Zaqueu foi a mesma coisa. Irmãos, o nosso amor por Cristo, ele também é medido pelas coisas que nós estamos dispostos a abrir mão, sabe? Não é só aquilo que nós fazemos que mostra o nosso amor por Cristo, mas sim aquilo que nós deixamos de fazer também mostra isso. Os apóstolos, eles deixaram tudo o que desagradava a Deus, deixaram tudo. Mas nunca vimos o apóstolo Pedro, o apóstolo João, qualquer apóstolo que caminhou com Jesus, reclamando que faltou alguma coisa para eles. Nunca. Aquele que chama, aquele que ordena para largar tudo o que o desagrada, para caminhar com ele, ele mesmo se encarrega a suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades. Então, irmãos, eu vou ler um texto bíblico em Lucas 18, 28, fala assim, Lucas 18, 28, diz assim, ao que Pedro se manifestou, és que nós deixamos nossas famílias e bens para te seguirmos. Lucas 18, 28, fala assim, ao que Pedro se manifestou, és que nós deixamos nossas famílias e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou, com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, aqui, esposa, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente, muitas vezes mais, e no futuro, o quê? A vida eterna. Jesus, ele promete coisas para nós também aqui, nesse mundo. Ele fala da vida eterna, mas ele fala, vai receber também aqui. É o que Jesus prometeu para nós. Pode não ser o que nós desejamos, mas vai ser muito melhor, porque nós não temos muita expectativa não, entendeu? Deus sempre vai nos dar muito mais do que aquilo que nós esperamos. Sempre! Então não tenha medo. Não tenha medo em seguir a Jesus. Não tenha medo em obedecer o que Jesus ordena. Mas eu convido você hoje a sair dessa igreja e a pensar isso. Não seja um hipócrita. Ou você segue a Jesus, ou você siga a sua vida. Não seja um hipócrita. Porque você vai atrasar a sua vida. Porque no céu você não vai chegar seguindo dois caminhos. No céu você só vai chegar se se entregar completamente, inteiramente. E Jesus não vai esperar nada. Fala, não, depois, quando eu tiver tempo. Não, deixa eu sepultar o meu pai. Não, o chamado é agora. É hoje que Jesus falou com você. Depois que você sair dessa igreja, vai determinar se você vai seguir Jesus ou você vai dar as costas para Ele novamente. Eu convido você, nessa noite, irmãos, a fazer uma oração e uma reflexão sobre se você tem seguido Jesus, se você tem caminhado com Ele, se você tem vivido a vida que o agrada, se você abriu mão dos prazeres mundanos, todos por amor a Ele. Eu convido você a fazer uma oração silenciosa nesse momento de reflexão.